Olá, querido, seja muito bem-vindo ao Manual do Cristão. E hoje eu quero perguntar para você, se você está na batalha, está passando por luta, está passando por dificuldade, qual é a sua dificuldade? Qual é a batalha que você está passando aí? Qual é a guerra que você está enfrentando? Quais são as dificuldades? Escreve aí nos comentários, vamos entrar juntos em oração. E eu quero alimentar você, quero ser um canal do Senhor para te alimentar nesse dia, que você possa crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus. O texto que o Senhor colocou no meu coração para nós compartilharmos nessa manhã, tarde, noite, a hora que você estiver assistindo aí esse devocional, está lá em Efésios, no capítulo 6, no verso 10, e eu quero ler com você alguns versículos. Pega a sua Bíblia, pega as armas aí do Senhor, nós vamos compartilhar aqui. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. O que Paulo está dizendo aqui à igreja de Éfeso e à igreja do Senhor Jesus Cristo hoje é: para nossa força, para nós nos fortalecermos, não na força do nosso braço, não nas nossas ferramentas, não no nosso conhecimento, mas sermos fortalecidos no forte poder de Deus, na força de Deus. Aqui, quando nós estamos estudando a palavra, nós estamos nos municiando, nós estamos nos armando contra as astutas ciladas do diabo. E aí Paulo continua dizendo assim: vistam toda a armadura de Deus. Entenda que você não vai vestir uma parte da armadura, mas você vai vestir toda a armadura. É como se você fosse convidado para uma festa de honra, para uma festa de casamento. Você não vai ali participar dessa festa de casamento só com metade do traje. Você não vai vestir uma roupa comum para você ir num evento especial, mas você vai com o traje completo. Você vai colocar toda a armadura, toda a roupa que o Senhor vai te dar hoje. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. As ciladas do diabo vão vir, mas se nós estivermos vestidos de toda a armadura, nós vamos permanecer firmes. Nós passaremos por tribulações, nós passaremos por batalhas, mas nós permaneceremos firmes. Há mais de 16 anos que eu conheci a Cristo, que eu comecei a aprender a palavra de Deus, e essa palavra aqui, ela tem me fortalecido. O Senhor tem me ensinado a ser vestido de toda a armadura dele. E durante esses anos de caminhada com Cristo, diversas batalhas nós já passamos, mas em todas as batalhas, em todas as lutas, o Senhor esteve conosco. Sempre Ele está conosco, Ele não nos abandona. E Paulo continua dizendo assim, ó: pois a nossa luta não é contra os seres humanos. Outras traduções aí, talvez na sua Bíblia, está dizendo carne e sangue. Deus, Ele está dizendo para nós, através da vida de Paulo, que as nossas lutas não são contra as pessoas, não é contra o governo, não é contra aquele que está fazendo mal ou está te prejudicando, não é aquele que te deu um prejuízo, não é aquela pessoa que te fechou no trânsito, não é aquela pessoa que mora com você, que deita na mesma cama que você, que é o seu inimigo. Deus está falando para nós: ei, essas pessoas, elas são usadas apenas como um instrumento, como se fosse uma marionete na mão do inimigo, para te ferir, para te magoar, para te trazer prejuízo. Mas o Senhor está dizendo: não é contra as pessoas que você tem que lutar, é contra o que está atrás das pessoas, contra as forças que estão usando essa pessoa para te trazer prejuízo. Aquela pessoa às vezes é apenas uma vítima nas mãos do inimigo. Aquela pessoa talvez seja apenas ferida e por isso que ela está te ferindo. Então pare de olhar para a pessoa e ir para cima daquela pessoa e tentar lutar contra a pessoa. Não é contra as pessoas que nós lutamos, mas é
contra as potestades, é contra os poderes, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de treva, contra as forças espirituais no mal nas regiões celestiais. O que o Senhor está querendo alertar-nos nós nesse devocional é que se eu lutar contra o inimigo errado, eu nunca vou vencer uma batalha. O que o Senhor quer dizer conosco, e é o tema desse devocional, se nós estamos na batalha, Deus ele nos dá as armas. Imagine o seguinte, se eu entro, numa batalha com a arma errada, eu posso causar um grande estrago, ou eu posso não ter efeito daquilo que eu preciso. Quando os exércitos se enfrentam, eles calculam qual é a distância que um míssil vai percorrer, qual é a distância daquele ataque que eles irão fazer, o que é o objetivo a ser alcançado, o que precisa ser destruído, o que precisa ser eliminado. E eles usam as armas corretas para conseguir atingir o objetivo. O primeiro passo aqui é nós identificarmos qual é o nosso inimigo. O nosso inimigo não é as pessoas, o nosso inimigo é o diabo. É as forças malignas espirituais que atuam aqui. Então nós precisamos entender isso. E para nós vencermos, o primeiro ponto é nos aliançarmos com Deus. Você tem uma aliança com Deus? Você já fez uma aliança com o Senhor Jesus Cristo? Você já fez um pacto com Ele? Você já fez um acordo com o Senhor? Nós precisamos fazer esse acordo com Deus. Sem Ele é impossível nós vencermos essa batalha. Nós precisamos nos aliançarmos com Deus. E quando nós nos aliançarmos com Deus, a nossa fraqueza, ela se torna em força. Finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e no forte poder dele, no seu forte poder. Não é no meu forte poder, não é na minha rede de contatos, não é no meu crédito no banco, não é com os meus contatos, não é com o meu plano de saúde, não é com os médicos, mas é com Deus. Você tem essa aliança com Deus? Você é um com Deus, assim como Jesus nos ensina, que ele pregava e falava assim como eu sou um com o Pai, eu quero que vocês sejam um comigo. Nós precisamos ser um com Jesus. Você é um com Jesus, você é um com o Pai, você é um com o Espírito Santo. Nós precisamos nos aliançar, e quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós não fazemos ideia da força que é o Espírito Santo. Nós precisamos colocar em prática isso, ficar firmes na força do poder de Deus. Imagina o seguinte, Passamos aí o ano passado por eleições. O que os partidos políticos eles fazem? Eles fazem alianças para se tornar mais fortes. Então, vemos o partido do lado A e o partido do lado B e mais outros partidos, 2 partidos que já são fortes. Para que eles possam se tornar mais fortes, eles buscam se aliar com outros partidos. Só que com Deus, nós não somos partidos, nós somos unidos com Deus. Nós não fazemos a diferença, nós não fazemos algo que está nos afastando de Deus, ou brigando um com o outro. Nós precisamos entender que a nossa briga aqui não é contra as pessoas, mas é contra as potestades malignas no mundo espiritual. Se você pudesse ter os seus olhos abertos espirituais, você viria que o mundo espiritual ele é tão real quanto o mundo físico. Há uma guerra no mundo espiritual e nós precisamos lutar essa guerra com armas espirituais. Nós precisamos vestir de todas as armaduras espirituais. Nós não precisamos pegar na arma física, nós não precisamos vestir uma couraça física, mas nós precisamos de armaduras, de armas espirituais. E Paulo continua aqui, por isto, e ele repete, ele reitera, ele reafirma, vistam toda a armadura de Deus,
para que possam resistir no dia mau e permanecer inabalável. Tem alguma coisa que tem te abalado? Tem alguma coisa que tem abalado a sua fé, que tem abalado a sua confiança em Cristo? Tem alguma coisa que tem te decepcionado, tem te frustrado? Talvez homens tenham te frustrado, situações inconvenientes, inesperadas têm te frustrado, têm te abalado. O que o Senhor está dizendo aqui, ei, agora é hora de você olhar para mim. É como se Jesus estivesse na água com Pedro, os dois andando sobre a água. De repente Pedro começa a afundar e Jesus fala, ei Pedro, olha para mim. Olha para mim, você não tem que olhar para a tempestade, você não tem que olhar para as ondas, você não tem que olhar para as circunstâncias, olha para mim, senão você vai afundar. E quando Pedro começa a afundar, Jesus reveste ele ali de um poder sobrenatural, porque ele levanta Pedro, os dois voltam para o barco e eles não voltam nadando, eles não voltam mergulhando, eles voltam por cima da água. O que o Senhor quer dizer para você hoje é que Ele quer que você ande altaneiramente, que você ande por cima, se você estiver buscando nele, a força dele, no poder dele. Não é no nosso poder, mas é a força dele, é a graça, que é essa força capacitadora que nos ajuda a vencer o dia mau. Ele diz que o dia mau vai vir. No dia mau nós vamos ser inabaláveis se nós fizermos tudo isso. E aqui ele fala sobre as armas. Nós precisamos entender quais são as armas. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Nós precisamos entender que as armas que Deus nos dá é para nós usarmos. Existem armas de ataque, existem armas de defesa, existem momentos que nós vamos precisar atacar e vai ter momentos que vamos precisar defender. O importante, eu reitero, é que você não busque força na sua força, mas busque força na força de Deus. Revista-se, fortaleçam-se no Senhor. Essas armas aqui não compra numa loja, você não consegue ir em um shopping e se vestir dessa forma aqui. Nós só conseguimos nos vestir dessa forma, nós só conseguimos manter firmes aqui todas essas armas quando nós buscamos em Deus, quando nós buscamos nos fortalecer em Deus. Há armas que são de ataque, há armas que são de defesa. Nós precisamos conhecer as armas. Entenda que se você precisa, resolver algo aí, você precisa tirar um parafuso, você precisa de uma ferramenta específica. E se você não souber usar essa ferramenta específica, não vai ter efeito, você vai sofrer. Sabe, nós trabalhamos, na empresa, nós desmontamos peças, nós arrumamos essas peças e às vezes chegam peças novas para nós que nós não temos ferramentas ainda para consertá-las. E como é difícil você tirar um parafuso que você não tem a chave, né? As peças que nós usamos, as turbinas, elas chegam em alta temperatura, 800 graus, e ali um parafuso, às vezes muito pequeno, você tem que ter uma chave específica, e se você não tem aquela chave, quando você vai tirar ele quebra, é difícil, ele não sai. Mas quando tem uma ferramenta específica para usar ali, é tão simples, é tão fácil. O que eu quero dizer com isso para você? Quando você sabe qual a arma do Senhor usar, uma arma de ataque, uma arma de defesa, mas uma arma que o Senhor tem te dado, você vai conseguir vencer o dia mal, você vai conseguir passar por isso inabalável, você vai ser indestrutível, não por causa de você, não é por causa de mim, mas é por causa daquele que habita dentro de nós. O Espírito Santo é indestrutível, Jesus é indestrutível, Jesus passou pela morte, ele venceu. Ele falou que ele passou pelo mundo
E ele fala: tem de bom ânimo, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, meu filho, eu venci o mundo. Jesus venceu por mim e por você. O que nós precisamos é ir para ele, era ir para a cruz, é ir para a obra consumada. Essa obra foi perfeita. Você não precisa de advogados, você não precisa de juízes, você não precisa de pessoas para resolver o seu problema, você precisa de oração. Você precisa estar revestido da força do poder de Deus e você verá o sobrenatural acontecendo. Paulo, ele andou no sobrenatural de Deus. Paulo, ele fazia as obras que fazia porque o Espírito Santo estava com ele, estava nele. Não era Paulo que curava as pessoas, não era Paulo que tinha livre acesso a ir e pregar o evangelho a todas as cidades que ele entrou, por todos os lugares que ele viajou, mas era porque o que estava dentro dele dava estratégias, dava ousadia, dava coragem, dava sabedoria. Ele era revestido. Paulo não foi morto antes do tempo. Paulo resistiu firme porque ele era fortalecido na força do poder do Senhor. Você está buscando a sua força onde? Você tem buscado as suas armas onde? Onde você tem buscado? Deus, ele está falando aqui que na batalha, quando nós entramos na batalha, ele nos fortalece e ele fala para nós estarmos revestidos. Ele fala, além disso, usem o escudo da fé. O escudo é para você se proteger, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Nenhum mal chegará à sua tenda, é isso que o Senhor está dizendo. Nenhuma praga vai chegar à sua tenda, nenhum mal vai chegar se você estiver firmado os seus pés no Senhor. Nós precisamos firmar os nossos pés no Senhor. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada é a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Se nós não conhecermos a palavra de Deus, se nós só somos aqueles que abrem lá no Salmo e deixam aberto a Bíblia e não estuda, não vai fazer efeito na minha e na sua vida. O que nós precisamos é dedicar tempo em oração, é tempo na leitura da palavra, conhecendo. Sabe quantas promessas o Senhor tem aqui para mim e para você? Sabe quanto que Ele tem falado, quanto Ele tem nos instruído? Isso aqui é o manual do cristão. Eu sei que não é costume do ser humano, principalmente do brasileiro, ler manual. Nós compramos, eletrônicos, compramos tantas coisas e nós temos dificuldade de ler o manual. Primeiro a pessoa liga, o eletrônico ali, o objeto que ela comprou, primeiro ela vai mexer para depois ela entender. Sabe, nós precisamos conhecer o manual. Dei um relógio esses dias para minha filha e aí ela não conseguia acertar a hora, Ela procurando ali, mexer e tal, só que veio um manual junto com o relógio. E aí naquele manual ensinava como acertar a hora. E ela lia e não conseguia. Às vezes você precisa ter o entendimento, ter a interpretação correta. Talvez você leu o manual e não está fazendo efeito na sua vida, porque você não está praticando da maneira correta, você está fazendo da maneira errada. Ela lia o manual, olhava para arrumar o relógio e ela não conseguia arrumar o relógio. Por que ela não conseguia arrumar o relógio? Porque ela não estava seguindo todas as instruções do manual. Se você seguir apenas uma parte da instrução desse manual, talvez não vai ter o efeito, não vai ter o resultado que você espera. O que nós precisamos é seguir todas as instruções do manual, não seguir ele parcial, mas seguir ele de forma completa. Essa espada aqui é para ser usado, em vez de você deixar pensamentos malignos, demoníacos, pensamentos negativos começarem a habitar a sua mente. Você pode hoje falar para Deus a palavra dele, você declara no mundo espiritual e o inimigo é derrotado. O Senhor Jesus Cristo, ele ia com palavras. Quando Mateus capítulo 4, ele vai para o deserto e o diabo vem lá para tentá-lo, ele venceu o diabo com essas armaduras aqui, ele venceu o diabo com a palavra de Deus.
Deus, Ele está te dando armas hoje para você vencer a batalha. Deus, Ele está te revestindo de armas de ataque, armas de defesa. Não há tempo aqui para eu entrar em todas elas e explicar uma por uma, mas a principal está aqui, ó, que Paulo fale: orem no Espírito em todas as ocasiões. Hoje é a ocasião de você orar no Espírito. Busque a oração no Espírito, busque o falar em línguas, busque esse dom, porque a Bíblia diz que quando você ora em línguas, você edifica a si mesmo. Quando você tem interpretação das línguas, você edifica o corpo. Orem no Espírito quer dizer que nós não sabemos o que convém orar, mas o Espírito Santo que habita em nós, ele sabe. Quando nós oramos no Espírito, ele está tendo forças para vencer as trevas, para vencer o mundo espiritual maligno. Nós precisamos nos revestir e orar. Quando nós oramos, nós somos revestidos de toda a armadura. É através da oração, da leitura da palavra que nós conseguimos ser revestidos de tudo isso. Então eu convido você a orar em todas as ocasiões. Agora é um momento de oração, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. É para nós perseverar, é para nós orarmos um pelos outros. Sabe, quando eu falo para você colocar os seus motivos de oração aí, não é para te expor, mas é para que nós possamos juntos orar uns pelos outros. Santos aqui está falando de separados, aqueles que são separados para Jesus, aqueles que querem andar com Jesus. Então, se você decidiu declarar, fazer uma aliança com Jesus, você já é santo. Quando você confessa, porque não é as nossas obras que nos santificam, mas é aquilo que Jesus Cristo fez que nos torna santo. Entenda isso. Não é a minha obra que me santifica, não é a minha obra que me salva, mas é aquilo que está em mim, aquilo que Jesus fez por mim que me torna salvo. Então eu declaro sobre a sua vida que você tome posse de todas essas armaduras, que você esteja revestido, e eu tenho certeza que se você está na batalha, você vai ter a vitória em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado. Declara a palavra do Senhor, revista-se das forças dele e você terá vitória. Em nome de Jesus, não importa a área, não importa que pareça impossível, o Senhor está dizendo, tudo é possível ao que crê. Você crê? Dê um glória a Deus aí, glorifica o nome dele, tome posse em nome de Jesus.